Está começando o podcast O Caibalham no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Vivendo o Caibalham no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada, entendendo um pouco mais sobre o Caibalham e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um novo olhar sobre tudo o que vivemos. Nessa série de episódios, nós iremos refletir sobre a essência do todo e o seu papel na criação de tudo que existe. Compreenderemos que cada um de nós é uma forma de expressão dessa mente universal. Vamos descobrir um pouco sobre as 7 leis herméticas que não apenas descrevem como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas para transformar nossas vidas. Nesse terceiro episódio, vamos entender um pouco mais sobre a segunda lei hermética, o princípio da correspondência. Essa lei afirma que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. À primeira vista, essas palavras podem parecer poéticas ou metafóricas, mas, como todo ensinamento hermético, elas carregam uma profundidade imensa. E para entendê-las, precisamos ir além do óbvio e enxergar como elas revelam a estrutura do universo e a nossa própria realidade. A ideia central dessa lei é que existe uma correspondência entre diferentes níveis de existência. O que acontece em um plano mais elevado, como o espiritual ou o mental, reflete no plano físico. Da mesma forma, o que ocorre no mundo exterior está conectado ao que se passa no interior de cada um de nós. Tudo no universo é interligado por padrões e princípios que se repetem em diferentes escalas e dimensões. E para explicar isso, vamos dividir essa lei em 2 partes. Primeiro, temos o que está em cima é como o que está embaixo. Aqui, o que está em cima pode ser entendido como aquilo que pertence aos planos superiores, o mental, o espiritual ou o energético. Já o que está embaixo refere-se ao plano físico, ao mundo material, que experimentamos com os nossos sentidos. O princípio da correspondência nos diz que esses 2 planos não são separados ou desconectados. Pelo contrário, eles são reflexos um do outro. O que acontece em um nível influencia diretamente o outro. Um exemplo simples disso pode ser observado na natureza. Pense nas galáxias com bilhões de estrelas orbitando um centro gravitacional. Agora, pense nos átomos, as partículas que formam toda a matéria. No núcleo de um átomo, temos os prótons e os nêutrons, e ao redor deles, os elétrons, que orbitam de maneira semelhante ao movimento das estrelas. Percebe como o padrão é o mesmo que as escalas sejam completamente diferentes. Esse é o princípio da correspondência em ação. O micro e o macro seguem as mesmas leis e refletem a mesma harmonia universal. Agora, vamos para uma segunda parte dessa lei. O que está dentro é como o que está fora. Aqui, a correspondência nos ensina que o mundo exterior, aquilo que experimentamos no dia a dia, é um reflexo direto do nosso mundo interior, das nossas emoções, pensamentos e crenças. Em outras palavras, o que você carrega dentro de si molda a forma como você percebe e interage com o mundo ao seu redor. Por exemplo, imagine 2 pessoas vivendo exatamente a mesma situação. Digamos, um desafio no trabalho. A primeira pessoa pode encarar essa situação como uma oportunidade de crescimento, enquanto a segunda pode vê-la como um problema insuperável. O que mudou aqui não foi a realidade exterior, mas a maneira como cada pessoa interpreta e reage a ela. Esse é o reflexo do estado interior de cada um. Quando a nossa mente está em harmonia, tendemos a atrair situações e experiências que refletem essa harmonia. Quando estamos em desequilíbrio, o caos interno se manifesta no mundo exterior. Essa ideia de correspondência é poderosa, porque nos dá uma chave para entender o universo. Ela nos mostra que, ao estudar o pequeno, podemos compreender o grande, e que, ao olhar para dentro, podemos transformar o que está fora. É como se o universo
fosse um enorme quebra-cabeça, onde cada peça contém a imagem do todo. E ao decifrar uma peça, podemos começar a entender a figura completa. Outro exemplo interessante está nos ciclos da vida. Veja como a natureza se renova continuamente. As estações do ano, o nascer e pôr do sol, o fluxo das marés. Esses padrões externos também se refletem dentro de nós. Os nossos ciclos emocionais, nossos ritmos biológicos e até as nossas fases de crescimento pessoal. Quando alinhamos a nossa vida com esses ciclos, começamos a perceber uma sincronia mais profunda entre o nosso interior e o universo ao nosso redor. Mas por que isso é tão importante? Porque o princípio da correspondência nos dá a base para compreender os mistérios do universo e da existência. Ele nos convida a observar, a investigar e a descobrir como os padrões se repetem e como podemos usá-lo ao nosso favor. Quando entendemos que o macrocosmos, o universo, e o microcosmos, o indivíduo, estão conectados, percebemos que não somos separados ou isolados. Somos parte de algo muito maior e essa conexão nos dá o poder de transformar a nossa vida ao transformar o nosso interior. E esse é o convite do princípio da correspondência. Abrir os olhos para essas conexões, perceber que o universo não é caótico ou aleatório, mas estruturado de forma a refletir uma unidade e harmonia. Cada detalhe da criação, desde as menores partículas até as maiores galáxias, está interligado, formando um grande padrão universal. E dentro desse padrão, cada um de nós ocupa um lugar único e essencial. Vamos expandir essa reflexão para entender como a relação entre o microcosmo e o macrocosmo se manifesta na prática e como podemos perceber essa conexão em nossa própria experiência de vida. Porque essa compreensão será um passo fundamental para aprofundar o nosso entendimento sobre o princípio da correspondência. Essa conexão é um dos fundamentos mais importantes do hermetismo, pois nos mostra que não existe separação real entre nós e o universo ao nosso redor. Pelo contrário, somos reflexos uns dos outros. O que acontece em larga escala no cosmos também acontece dentro de nós, e o que vivemos no nosso mundo interior contribui de alguma forma para a dinâmica maior do todo. É uma relação de interdependência, como se cada um de nós fosse uma célula viva de um organismo universal. Vamos começar com uma analogia simples, mas poderosa. O holograma. Em um holograma, cada parte contém a imagem completa. Se você dividir o holograma em pedaços menores, cada pedaço ainda conterá a figura inteira, embora em uma escala reduzida. O universo funciona de maneira muito semelhante. O microcosmos, nossa existência individual, reflete, em essência, as mesmas leis, padrões e energias que governam o macrocosmos. Quando olhamos para dentro de nós, estamos explorando uma representação em menor escala do que existe no todo. Pense no ciclo das estações. A primavera, o verão, o outono e o inverno seguem um padrão universal que vemos na natureza, mas também o vivemos internamente. Há momentos de renovação como a primavera, momentos de crescimento como o verão, fases de introspecção e recolhimento como o outono e o inverno. Esses ciclos se repetem em tudo, desde os nossos estados emocionais até as fases da nossa vida. O que está lá fora, no mundo natural, reflete o que acontece dentro de nós. Outro exemplo é a estrutura celular do nosso corpo. Olhe para uma célula. Dentro dela há um núcleo que organiza as funções, como o cérebro organiza o corpo. Agora pensa no sistema solar, onde o Sol, como núcleo, organiza a órbita dos planetas ao seu redor. Percebe como o padrão é semelhante tanto na escala microscópica quanto na macroscópica? Esse paralelismo não é coincidência, é a manifestação direta do princípio da correspondência.
Esse princípio também pode ser observado em nossa forma de pensar e criar. Imagina que você tem uma ideia. No início, ela existe apenas no plano mental, uma centelha criativa. Com o tempo, essa ideia toma forma. Você a escreve, desenha, compartilha com outras pessoas e, eventualmente, ela se manifesta no plano físico, como algo concreto. Veja como o microcosmos da sua mente cria algo que afeta o macrocosmos da sua realidade. Isso reflete o poder criativo que compartilhamos com o todo. Mas qual é a lição mais importante aqui? É que a relação entre o micro e o macro reforça a ideia de unidade. No hermetismo, não há separação entre nós e o universo. Tudo está conectado e cada parte desempenha um papel essencial no funcionamento do todo. É como uma sinfonia, onde cada instrumento, por menor que seja, contribui para a harmonia final. Quando você afina a sua própria nota, seu pensamento, suas ações, sua energia, você impacta o todo. E quando o universo parece fora de sintonia, muitas vezes é um convite para ajustar o que está dentro de nós. Essa ideia de interdependência também nos leva a uma reflexão. Se somos reflexos do todo e o todo é reflexo de nós, isso significa que temos a capacidade de compreender os mistérios universais olhando para dentro de nós mesmos. Assim como o cientista que estuda as leis da física em pequena escala para entender os cosmos, podemos observar nossos pensamentos, emoções e padrões internos para decifrar os segredos do universo. Por exemplo, digamos que você queira entender as dinâmicas de poder no mundo. Você pode começar observando como o poder se manifesta em sua própria vida, em seus relacionamentos, em suas decisões, nas áreas em que você sente controle ou a falta dele. Ao explorar esse microcosmos, você começa a perceber os padrões que também se aplicam em larga escala, nas sociedades, nos governos, nas interações globais. Além disso, essa conexão nos ensina responsabilidade. Se o que fazemos no microcosmos impacta o macrocosmos, então nossas escolhas individuais têm um peso muito maior do que imaginamos. Cada pensamento, cada intenção, cada ação contribui para o equilíbrio e desequilíbrio do todo. Isso pode parecer uma responsabilidade grande demais, mas na verdade é um chamado à consciência. O princípio da correspondência nos lembra que, ao transformar o que está dentro, começamos a transformar o que está fora. E isso nos leva a um ponto fundamental, a harmonia. No hermetismo, tudo busca equilíbrio. Assim como o universo se ajusta constantemente para manter sua ordem, nós podemos também buscar harmonia em nossas vidas. Quando alinhamos o microcosmos do nosso interior com o macrocosmos do universo, vivemos de forma mais plena, conectada e consciente. Agora, como essa compreensão pode influenciar a nossa percepção do mundo e da espiritualidade? Afinal, se tudo está interligado, como podemos usar esse entendimento para enxergar a vida com novos olhos? E mais importante, como podemos aplicar o princípio da correspondência de forma prática no nosso dia a dia? Porque é aí que o conhecimento começa a se transformar em sabedoria. Quando falamos sobre o princípio da correspondência, estamos nos deparando com uma ferramenta poderosa para expandir a nossa percepção do mundo, tanto no plano material quanto no espiritual. Essa lei nos lembra que o universo opera em camadas interconectadas, onde o que está no macrocosmos se reflete no microcosmos e vice-versa. Mas como isso impacta a forma como enxergamos a realidade e a espiritualidade? Vamos começar com o mundo ao nosso redor. Quando observamos a natureza, por exemplo, podemos ver o reflexo de muitas verdades universais. Um exemplo clássico é a forma como as árvores crescem. Suas raízes profundas na terra são um espelho das ramificações que se estendem em direção ao céu. Isso nos ensina que, para nos elevarmos espiritualmente ou em qualquer aspecto da vida, precisamos primeiro de uma base sólida.
Essa correspondência nos ajuda a entender que o equilíbrio entre o terreno e o etéreo é essencial. E isso também vale para os ciclos da vida. A natureza opera em padrões de renovação, descanso e transformação. Pense nas estações no ciclo lunar, no ritmo das marés. Esses mesmos padrões existem em nossas jornadas pessoais. Às vezes, estamos em um período de crescimento, outras vezes, precisamos de recolhimento para processar o que vivemos. Entender esses paralelos nos ajuda a ser mais compassivos com nós mesmos e a respeitar o tempo das coisas. No entanto, o princípio da correspondência não se limita ao mundo material. Ele também oferece ideias profundas sobre o espiritual. Muitos textos sagrados em diversas tradições falam sobre a ideia de que somos criados à imagem e semelhança do divino. Isso não significa apenas semelhança física, mas uma correspondência no nível energético e espiritual. Se o todo, ou Deus, se preferir chamar assim, é a fonte de tudo, então somos reflexos dessa fonte, carregando dentro de nós as mesmas leis e poderes que regem o universo. Agora, como aplicar isso na prática? Um exemplo prático é usar o princípio da correspondência para resolver problemas ou buscar clareza. Quando você enfrenta uma situação complicada, pode observar como padrões semelhantes aparecem em outros níveis. Digamos que você está lidando com um conflito de relacionamento. Ao invés de focar apenas no problema direto, olhe para outras áreas da sua vida. Existe um padrão semelhante no trabalho? Ou mesmo em como você se relaciona consigo mesmo? Identificar essas correspondências ajuda a ver o problema de forma mais ampla e encontrar soluções que realmente atacam a raiz da questão. Outro uso prático está na espiritualidade. Meditar sobre a correspondência entre o micro e o macro nos ajuda a sentir que não estamos desconectados do todo. Você já parou para refletir como a batida do seu coração ecoa o ritmo de um tambor? Ou como a sua respiração acompanha o fluxo das ondas do mar? Essas pequenas práticas nos fazem sentir parte de algo maior, como se estivéssemos em sintonia com a melodia do universo. Essa perspectiva tem um impacto direto no nosso desenvolvimento pessoal. Ao perceber que o que está dentro de nós reflete o que está fora, ganhamos um senso maior de responsabilidade e poder. Se o mundo exterior parece caótico, talvez seja a hora de olhar para o nosso interior e se perguntar: o que em mim precisa ser organizado? Que padrão interno está sendo projetado lá fora? Isso não é uma ideia de culpa, mas um convite ao autoconhecimento e à transformação. Quando ajustamos o microcosmos da nossa mente e coração, o macrocosmos ao nosso redor também começa a mudar. No nível espiritual, essa mesma prática nos ajuda a enxergar a unidade por trás das aparentes separações. Religiões, filosofias ou até mesmo a ciência muitas vezes parecem falar linguagens diferentes, mas ao aplicar o princípio da correspondência, começamos a perceber os paralelos. O que é dito em uma tradição pode ser um reflexo do que é ensinado em outra, apenas em uma escala ou contexto diferente. Isso nos leva ao entendimento mais profundo e integrado do mundo e do divino. Por fim, quero deixar uma reflexão prática para você. Comece a observar os padrões ao seu redor. Quando estiver caminhando pela natureza, trabalhando ou até mesmo enfrentando um desafio, pergunte-se a si mesmo: onde mais vejo isso? Como isso reflete algo em mim ou no universo maior? Aos poucos você perceberá que as respostas começam a surgir e com elas uma sensação de conexão e clareza. O princípio da correspondência não é apenas um conceito filosófico, é uma lente através da qual podemos enxergar o mundo com mais profundidade. Ele nos ensina que a vida não é feita de partes isoladas, mas de um grande sistema interligado
onde tudo é reflexo de tudo. Com isso, ganhamos não apenas a compreensão, mas também um caminho para agir com mais consciência, tanto no nível material quanto no espiritual. E assim, encerramos esse terceiro episódio sobre o princípio da correspondência. No próximo episódio, falaremos sobre o princípio da vibração, que nos ensina que nada está parado e tudo está em constante movimento. Vamos descobrir como a energia em constante vibração molda cada aspecto da nossa realidade. Te desejo muito sucesso e nos encontraremos no próximo episódio. Até mais!